Conto O Nevoeiro, de Stephen King. 4. A área de estocagem. Problemas com os geradores. O que aconteceu ao rapaz embalador? Billy começou a agir histericamente e com malcriação, gritando pela mãe de maneira rouca e exigente através das lágrimas, instantaneamente regredindo à idade de 2 anos. Seu lábio superior estava coberto de ranho. Levei-o dali, descendo por um dos corredores centrais, com o braço em torno de seus ombros, tentando acalmá-lo. Caminhei com ele ao longo do comprido gabinete branco para carnes, que ocupava toda a largura do supermercado, na parte dos fundos. O açougueiro, Sr. McVeigh, ainda estava lá. Cumprimentamo-nos com um aceno de cabeça, o melhor que podíamos fazer em vista das circunstâncias. Sentando-me no chão, coloquei Billy no colo e mantive seu rosto contra meu peito, embalando-o e falando com ele. Contei-lhe todas as mentiras que os pais reservam para situações difíceis, aquelas que soam infernalmente plausíveis para uma criança, e as contei em um tom de absoluta convicção. Aquele não é um nevoeiro igual aos outros, disse Billy. Ergueu o rosto para mim, os olhos circundados de sombras e marejados de lágrimas. Não é igual não, papai. Não é igual, falei, não querendo mentir sobre aquilo. Crianças não lidam com o choque à maneira dos adultos. Elas harmonizam-se com ele, talvez por viverem em semi-permanente estado de choque até cerca dos 13 anos. Billy começou a cochilar. Eu o mantive nos braços, achando que fosse acordar de novo, mas seu sono aprofundou-se, ficou pesado. Talvez houvesse ficado desperto parte da noite anterior ao dormirmos os 3 em uma só cama, pela primeira vez desde que ele era bebê, e talvez senti algo como uma lâmina fria me varando ao pensar nisso. Talvez ele houvesse pressentido algo que estava para ocorrer. Quando fiquei certo de que ele dormia profundamente, depositei-o no chão e saí em busca de algo com que cobri-lo. Em sua maioria, as pessoas continuavam na parte interna e fronteira do supermercado, espiando o espesso lençol de nevoeiro. Norton reunira um pequeno grupo de ouvintes e ocupava-se em fasciná-los com sua palavra eloquente, ou pelo menos tentava. Bud Brown permanecia rigidamente em seu posto, mas Ollie Weeks já abandonara o seu. Havia umas poucas pessoas pelos corredores, perambulando como fantasmas, os rostos cebosos pelo choque. Entrei na área de estocagem através das grandes portas duplas entre o gabinete de carnes e o refrigerador de cerveja. O gerador rugia com firmeza através de sua divisória de compensado, mas havia algo errado. Pude sentir cheiro dos vapores de diesel e eram muito fortes. Caminhei para a divisória poupando a respiração. Por fim, desabotoando a camisa, tapei a boca e o nariz com parte dela. A área de estocagem era comprida e estreita, fracamente iluminada por 2 conjuntos de luzes de emergência. Havia caixas de papelão amontoadas por toda parte, alvejantes a um lado, caixas de refrigerantes no lado mais distante da divisória, caixotes de bifarone e ketchup empilhados. Um destes havia caído e o papelão parecia sangrar. Abri a porta que dava para o compartimento no gerador e entrei. A máquina estava obscurecida por nuvens densas e oleosas de fumaça azul. O tubo de exaustão passava por um buraco na parede. Algo devia ter bloqueado a saída externa do tubo. Havia um interruptor simples, liga, desliga, e eu o acionei. O gerador estremeceu, arrotou, tossiu e morreu. Depois emitiu uma série de pequenos estouros, cada vez mais sufocados, recordando-me a obstinada serra de cadeia de Norton. As luzes de emergência apagaram-se e me vi na escuridão. Fiquei logo assustado e perdi a orientação. Minha respiração parecia um vento rasteiro agitando palha. Bati com o nariz na fina porta de compensado e meu coração cambaleou. Havia vidraças nas portas duplas, mas por algum motivo tinham sido pintadas de preto, de modo que a escuridão era quase total. Desorientado, colidi com uma pilha de caixas de alvejantes. As caixas de papelão oscilaram e caíram. Uma passou
passou rente à minha cabeça, fazendo-me recuar um passo e tropeçar em outra, que caíra às minhas costas. Caí sentado, levando uma forte pancada na cabeça, que me fez ver estrelas brilhando no escuro. Um bom espetáculo. Fiquei ali xingando-me e esfregando a cabeça, dizendo a mim mesmo para ficar calmo e sair daquele lugar. Voltar para Billy, convencendo-me de que nada macio e escorregadio se fecharia em volta de meu tornozelo ou me prenderia à mão. Falei-me para não perder o controle ou terminaria dando voltas ali dentro, em pânico, colidindo com coisas e criando uma louca pista de obstáculos para mim próprio. Levantei-me com cautela, procurando alguma réstia de luz entre as portas duplas. Encontrei-a, um fraco, mas indiscutível risco de claridade na escuridão. Caminhei para ela, mas então parei. Houve um som suave, deslizante. Parou, depois recomeçou, com um furtivo baquezinho. Tudo dentro de mim ficou bambo, como por mágica. Recuei aos 4 anos de idade. Aquele som não provinha do supermercado, mas detrás de mim, do exterior, onde estava o nevoeiro. Alguma coisa deslizava e deslizava, rastejando sobre os blocos de concreto e talvez procurando um jeito de entrar. Aliás, talvez já houvesse entrado e procurasse por mim. Em mais um momento eu poderia estar sentindo sobre meu sapato o que quer que emitia aquele som, ou em meu pescoço. O som repetiu-se. Agora eu tinha certeza era do lado de fora. Isso, contudo, não tornou nada melhor. Ordenei às minhas pernas que se movessem e elas recusaram a ordem. Então a qualidade do ruído mudou. Alguma coisa arranhou em meio à escuridão. Meu coração saltou no peito e eu dei um salto de mergulho para aquela fina linha de luz vertical. Bati contra as portas com os braços estirados e irrompi no supermercado. 3 ou 4 pessoas estavam bem junto às portas duplas. Ollie Wicks era uma delas, e elas saltaram para trás surpresas. Ollie aferrou o peito. David, disse em voz agoniada. Meu Deus, você quer me tirar 10 anos de... Parou ao ver meu rosto. O que há com você? Vocês ouviram? Perguntei. Minha voz soava estranha a meus próprios ouvidos, aguda e estridente. Algum de vocês ouviu? Eles nada tinham ouvido, claro, estavam vindo para saber por que o gerador parara de trabalhar. Quando Ollie me disse isso, um dos rapazes que embalava mercadorias junto à caixa surgiu carregando um monte de lanternas à pilha. Olhou de Ollie para mim curiosamente. Eu desliguei o gerador, falei explicando por quê. O que foi que ouviu? Um homem perguntou. Trabalhava no departamento rodoviário da cidade. Seu nome era Jim qualquer coisa. Não sei, era um ruído rastejante, gosmento. Não quero tornar mais a ouvi-lo. Foram seus nervos, disse o outro sujeito com Ollie. Não, não foram meus nervos. Ouviu o ruído antes das luzes se apagarem? Não, só depois, mas... Não adiantava explicar. Podia ver pela maneira como me olhavam. Não queriam mais notícias ruins, nada amedrontador ou fora do normal. Já haviam tido o suficiente disso. Apenas Ollie parecia acreditar em mim. Vamos entrar e ligar o gerador novamente, disse o rapaz embalador, estendendo as lanternas. Ollie pegou a sua com ar duvidoso. O rapaz ofereceu-me uma com um brilho ligeiramente sarcástico nos olhos. Teria uns 18 anos. Após pensar um momento, peguei a lanterna. Eu ainda precisava encontrar alguma coisa com que cobrir Billy. Ollie abriu as portas, escancarando-as e deixando entrar um pouco de claridade. As caixas de papelão dos alvejantes jaziam espalhadas em torno da porta entreaberta da divisória do compensado. O sujeito chamado Jim farejou o ar. Parece bem enfumaçado. Acho que fez bem em desligá-lo. Os fachos das lanternas saltitaram e dançaram pelas caixas de papelão, acondicionando latarias, papel sanitário e ração para cães. Os fachos luminosos surgiam enfumaçados nas emanações que enchiam o recinto. Enviadas de volta à área de estocagem por causa do exaustor
exaustor bloqueado. O rapaz embalador dirigiu brevemente sua luz para a ampla porta de descarregamento de mercadorias na extrema direita. Ollie e os dois homens entraram no compartimento do gerador. Os fachos de suas lanternas andavam inquietamente de um lado para o outro, recordando-me algo de uma história de aventuras para garotos, e eu ilustrara uma série delas quando ainda cursava a universidade. Piratas enterrando seu ouro sangrento à meia-noite, ou talvez o cientista louco e seu assistente esquartejando um corpo. Sombras dançavam nas paredes, distorcidas e monstruosas pelos fachos de luz que se entrecruzavam pelas paredes. O gerador tic-taqueava esfriando. O rapaz embalador aproximava-se da porta de descarregamento, iluminando o caminho à sua frente. Se fosse você, eu não iria aí, falei. Oh, claro, eu sei que você não iria. Experimente agora, Ollie, disse um dos homens. O gerador estremeceu, depois rugiu. Oh, céus, desligue logo, raios, como isso fede. O gerador morreu novamente. O rapaz embalador retornava da porta de descarga no momento em que eles saíam do compartimento do gerador. Há alguma coisa bloqueando esse exaustor, não há dúvida, comentou um dos homens. Pois eu sei o que fazer, disse o rapaz embalador. Seus olhos brilhavam ao clarão das lanternas e em seu rosto havia uma expressão de que se danem, tantas vezes desenhada por mim como parte do frontispício em minha série de aventuras para garotos. Liguem o gerador o tempo suficiente até que eu levante a porta de descarga lá atrás. Vou desentupir esse exaustor, dar um jeito no que quer que eu esteja bloqueando. Não acho que seja uma boa ideia, Norm, disse Ollie duvidoso. A porta é elétrica? Perguntou o chamado Jim. Claro, respondeu Ollie, mas não creio que seria sensato. Então tudo bem, declarou o outro sujeito. Ajeitou o boné de beisebol na cabeça. Deixe comigo. Não, você não entendeu? Tornou a dizer Ollie. Francamente, acho que ninguém deveria. Não se preocupe, disse o outro Ollie, em tom indulgente, começando a afastar-se. Norm, o embalador, estava indignado. Ei, a ideia foi minha, exclamou. Imediatamente, como que por mágica, eles começaram a discutir sobre quem faria aquilo, em vez de se devia ou não ser feito. Enfim, nenhum deles ouvira ainda aquele desagradável som deslizante. Parem com isso! Gritei bem alto. Eles se viraram para mim. Vocês parecem não entender ou então faziam o possível para não entender. Este não é um nevoeiro comum. Ninguém mais entrou no supermercado desde que ele chegou aqui, notaram? Se abrirem aquela porta de descarga e alguma coisa entrar... Alguma coisa como? Perguntou Norm com o perfeito ar desdenhoso e machão dos 18 anos. Seja lá o que tenha feito o barulho que ouvi, Sr. Drayton, disse Jim. Desculpe-me, mas acho que não ouviu coisa alguma. Sei que é um artista muito importante, com ligações em Nova York e Hollywood, mas para mim isso não o torna diferente de mais ninguém. Da maneira como imagino, entrou aqui no escuro e talvez tenha ficado pouco confuso, digamos. Sim, talvez tenha mesmo, respondi, e talvez, se quer ficar dando palpites por aí, devia começar certificando-se de que aquela senhora chegou junto dos filhos sã e salva. Sua atitude, bem como a de seu companheiro e a de Norm, o rapaz embalador, estava me deixando nervoso e assustado ao mesmo tempo. Eles tinham nos olhos o tipo de brilho que alguns homens exibem quando saem matando ratos a tiros nos terrenos baldios da cidade. Ei, disse o companheiro de Jim, quando quisermos conselhos, nós pediremos. Ollie falou hesitante. O gerador não tem tanta importância assim, entendam. Os alimentos postos nas caixas de refrigeração aguentam bem por 12 horas e até mais, sem que... Muito bem, garoto, vamos em frente, continuou Jim com brusquidão. Eu ligo o motor, depois você levanta a porta para que isso aqui não fique tão fedorento. Eu e Myron estaremos ao lado da saída do exaustor. Dê-nos um grito quando ele ficar desimpedido. Certo, disse Norm, afastando-se excitadamente. Isto é loucura, falei. Vocês deixaram aquela senhora ir embora sozinha e... Não vi você contorcendo seu traseiro para ir acompanhá-la, falou Myron, o companheiro de Jim. Um rubor opaco, cor de tijolo, rastejava para fora de sua gola. Mas vai deixar que esse garoto arrisque a vida por um gerador que nem mesmo é importante? Por que não fecham a matraca? Gritou Norm. Ouça, Sr. Drayton, disse Jim.
sorriu para mim friamente. Quero lhe dizer uma coisa. Se tem algo mais a dizer, é melhor antes contar seus dentes, porque estou me cansando de ouvir suas cascatas. Ollie olhou para mim visivelmente amedrontado. Dei de ombros. Eles eram loucos, nada mais. Seu senso de proporção desaparecera temporariamente. Fora dali estavam confusos e assustados. Aqui havia um problema direto e mecânico, um gerador birrento. Podiam resolver o problema. Se o resolvessem, ficariam menos confusos e impotentes, portanto iam resolvê-lo. Jim e seu amigo Myron concluíram que eu me sentia derrotado e tornaram a entrar no compartimento do gerador. Pronto, Norm? Perguntou Jim. Norm assentiu, depois percebeu que eles não ouviram seu gesto com a cabeça. Estou pronto, respondeu. Norm, falei, não seja tolo. Não deviam fazer isso, acrescentou Ollie. Norm olhou para nós e de repente vi seu rosto mais jovem do que 18 anos. Era o rosto de um menino. Seu pomo de Adão subiu e desceu convulsivamente, fazendo-me perceber que ele estava apavorado. Abriu a boca para dizer algo quando passou a trabalhar com ruído uniforme. Norman investiu contra. Abriu a boca para dizer algo. Penso que queria desistir. Mas então o gerador rugiu para a vida novamente. Quando passou a trabalhar com ruído uniforme, Norman investiu contra o botão à direita da porta e ela começou a chacoalhar para o alto. Em suas duas trilhas de aço, as luzes de emergência se tinham acendido quando o gerador entrou em funcionamento, mas agora ficavam mortiças enquanto o mecanismo que levantava a porta sugava a corrente. As sombras recuaram e desmancharam-se. A área de estocagem começou a encher-se com a suave luz esbranquiçada de um dia carregado no final do inverno. Percebi de novo aquele cheiro estranho e acre. A porta para o desembarque de mercadorias subiu meio metro, depois mais meio. Além dela pude ver uma plataforma quadrada de cimento, as bordas contornadas por uma faixa amarela. O amarelo desbotava e desaparecia a 1 metro de distância. O nevoeiro era incrivelmente espesso. Subiu, berrou Norm. Gavinhas de nevoeiro brancas e finas como renda flutuante esgueiraram-se para o interior. O ar estava frio, estivera bastante fresco durante toda a manhã, especialmente após o pegajoso calor das últimas 3 semanas. Porém, havia sido uma friagem de verão. Agora fazia frio como se estivéssemos em março. Estremeci, então pensei em Steph. O gerador morreu. Jim apareceu justamente quando Norm mergulhou sob a porta. Ele viu aquilo, eu vi e Ollie também. Um tentáculo rastejou da orla oposta da plataforma acimentada do descarregamento e agarrou Norm em volta da barriga da perna. Fiquei boquiaberto. Ollie engoliu em seco, emitindo um ruído surpreso. Um tentáculo afinava-se para a espessura de 30 centímetros. Era como uma cobra de capim no ponto onde se enrolara a perna de Norm, engrossando para 1 metro, talvez 1,20, onde desaparecia no nevoeiro. Era cinza azulado na parte superior, matizando-se para um rosado cor de carne na inferior, e havia filas de ventosas no lado de baixo, movendo-se e encolhendo-se como centenas de pequeninas bocas beiçudas. Norm olhou para baixo, viu o que o agarrara. Seus olhos esbugalharam-se. Tirem isso de mim, ei, tirem isso de mim, pelo amor de Deus, tirem essa coisa horrível de mim. Oh, meu Deus, gemeu Jim. Norm agarrou-se à parte inferior da porta, ancorando-as a ela. O tentáculo pareceu inchar da maneira como fica um braço se flexionamos. O rapazinho foi puxado para a porta de aço corrugado. Sua cabeça se chocou fragorosamente contra ela. O tentáculo inchou ainda mais. As pernas e o torso de Norm começaram a escorregar para o exterior. A borda inferior da porta arrancou as fraldas da camisa para fora de suas calças. Ele agarrou-se furiosamente e impeliu-se para trás como um homem que fizesse flexões de corpo com a barriga para cima. Ajudem-me! Ele estava soluçando. Vocês aí, caras, me ajudem! Por favor, por favor! Meu Deus do céu! Disse Myron. Ele havia saído do compartimento do gerador para ver o que acontecia. Sendo eu o mais próximo, agarrei Norm pela cintura e puxei com toda a força que pude, sustentado nos saltos dos sapatos. Por um momento ele recuou um pouco, mas foi só um momento. Era como espichar uma tira
tira de borracha, o bala puxa. O tentáculo cedeu, mas não se soltou de todo. Então 3 outros tentáculos flutuaram para fora do nevoeiro em nossa direção. Um deles enrolou-se em torno do avental vermelho do federal que Norm usava e rasgou-o inteiro. O pano desapareceu do nevoeiro enrolado naquela garra branquicenta, fazendo-me pensar em algo que minha mãe dizia quando eu e meu irmão lhe pedíamos alguma coisa que ela não queria dar. Doces, uma revista de histórias em quadrinhos, algum brinquedo. Vocês precisam tanto disso como uma galinha precisa de uma bandeira. Pensei naquilo e pensei no tentáculo agitando o avental vermelho de Norm. Comecei a rir. Fiquei rindo, exceto que meu riso e os gritos de Norm soavam como a mesma coisa. Talvez ninguém mais soubesse que estava rindo a não ser eu. Os outros 2 tentáculos deslizaram sem direção, de um lado para o outro sobre a plataforma de carga durante um momento, emitindo aqueles ruídos surdos de arranhões que eu ouvira anteriormente. Então um deles encontrou a coxa esquerda de Norm e enovelou-se em torno dela. Eu o senti tocar meu braço, era quente, liso e pulsante. Creio que, se me houvesse aferrado aquelas ventosas, eu também teria sido puxado para dentro do nevoeiro. No entanto, foi Norm que elas aferraram. O terceiro tentáculo enrodilhou-se em seu outro tornozelo. Agora o rapaz estava sendo puxado de mim. Ajudem-me, gritei. Olhe, alguém aí, ajudem-me aqui. Eles não ajudaram. Não sei o que faziam, mas o fato é que não ajudaram. Olhei para baixo e vi o tentáculo em torno da cintura de Norm, procurando sua pele. As ventosas o estavam comendo, no ponto em que a camisa escorregara das calças. Tão vermelho como seu avental, o sangue começou a fluir da trincheira feita pelo tentáculo pulsante. Bati a cabeça contra a borda inferior da porta parcialmente erguida. As pernas de Norm estavam novamente no exterior. Um tênis lhe saíra do pé. Um novo tentáculo destacou-se no nevoeiro. Enrolou a ponta firmemente em volta do sapato e o puxou para si. Os dedos de Norm agarraram-se à borda inferior da porta, mantendo-se ali com firmeza, em um apertão mortal. Seus dedos estavam lívidos. Ele não gritava mais, estava além disso. Sua cabeça sacudia-se para trás e para os lados em um gesto interminável de negação, enquanto seus compridos cabelos negros agitavam-se violentamente. Olhando por sobre seu ombro, vi novos tentáculos aproximando-se, dúzias deles, uma verdadeira floresta. Em sua maioria eram pequenos, mas havia uns poucos gigantescos, tão grossos como a árvore com o colete musgoso que estivera caída em nossa entrada de carros aquela manhã. Os maiores tinham ventosas rosadas que pareciam do tamanho de tampões de esgotos. Um daqueles grandes bateu na plataforma de carga com um forte e prolongado track. Logo depois, começando a mover-se indolentemente para nós como uma gigantesca minhoca cega. Dei um puxão desesperado e o tentáculo, segurando a panturrilha direita de Norm, deslizou um pouco. Foi tudo, mas antes que ele reassumisse seu aperto, vi que estava comendo a perna do rapaz. Um dos tentáculos roçou seu rosto delicadamente e então oscilou no ar indeciso. Pensei então em Billy. Meu filho dormia lá dentro do supermercado, perto do comprimido e branco frigorífico para carnes do Sr. McVeigh. Eu tinha ido até ali em busca de algo com que cobri-lo. Se uma daquelas coisas me prendesse, não restaria ninguém para cuidar dele, exceto e talvez Norton. Pensando nisso, larguei Norm e caí sobre as mãos e joelhos. Eu tinha o corpo metade dentro e metade fora, diretamente abaixo da porta erguida. Um tentáculo passou à minha esquerda, parecendo caminhar sobre as ventosas. Aderiu-se a um dos musculosos braços de Norm. Fez uma brevíssima pausa e então enovelou-se apertadamente. Agora Norm parecia algo extraído do pesadelo de um louco encantador de serpentes. Tentáculos se contorciam inquietamente sobre ele em todos os sentidos e estavam também à minha volta. Obriguei-me a um desajeitado salto de rã para trás e para o lado. Caí sobre um ombro e rolei. Jim, Ollie e Myron continuavam ali. Pareciam um quadro vivo de figuras de cera do museu de Madame Tausend, com rostos pálidos e olhos muito brilhantes. Jim e Myron estavam aos lados da porta para o compartimento do gerador. Liguem o gerador, gritei para eles. Ninguém se moveu. Eles olhavam fixamente para o quadrado de descarga com uma drogada e tanatóica
avidez. Tateei pelo chão, agarrei a primeira coisa ao alcance, uma caixa de alvejante nevado, e a atirei em Jim. A caixa lhe bateu no estômago logo acima da fivela do cinto. Ele grunhiu e apertou a barriga. Seus olhos mostraram outra expressão, alguma semelhança de normalidade. Vai ligar o maldito gerador! Gritei, tão alto que me doeu a garganta. Ele não se moveu. Em vez disso, começou a defender-se, aparentemente tendo decidido que, com Norm devorado vivo por algum insano horror proveniente do nevoeiro, chegara o momento das censuras. Sinto muito, Ganil. Eu não sabia, diabo, como poderia saber? Você disse que ouviu alguma coisa, mas eu não entendi direito. Acho que deveria ter se explicado melhor. Pensei que, sei lá, poderia ser uma ave, um pássaro, qualquer coisa assim. Foi então que Ollie se moveu, empurrando-o para o lado com seu ombro maciço e precipitando-se para o compartimento do gerador. Jim tropeçou em uma das caixas de alvejantes e caiu justamente como me acontecera no escuro. Sinto muito, repetiu. Seu cabelo vermelho lhe caíra sobre a testa, as faces estavam pálidas como queijo. Os olhos eram os de um garotinho aterrorizado. Segundos mais tarde, o gerador tossiu e ganhou vida. Voltei à porta de descarga. Norm já se fora quase todo, mas ainda assim aferrava-se a ela com uma das mãos. Seu corpo era um novelo de tentáculos e o sangue fluía calmamente para o concreto, em gotas do tamanho de moedas. Sua cabeça agitava-se de um lado para o outro e os olhos dilatavam-se de terror, obstinadamente fixos no nevoeiro. Os outros tentáculos agora rastejavam e engatinhavam pelo piso interno. Estavam demasiado perto do botão que controlava a porta de descargas para chegar a pensar em aproximar-me dele. Um daqueles tentáculos se fechou em torno de uma garrafa de meio litro de Pepsi e a levou para fora. Outro deslizou em volta de uma caixa de papelão e apertou-a. A caixa se rompeu e rolos de papel sanitário, 2 conjuntos envoltos de celofane, foram cuspidos para o alto, desceram e rolaram por todo o canto. Novos tentáculos apoderaram-se deles avidamente. Um dos maiores deslizou para mais perto. Sua ponta se ergueu do solo e pareceu farejar no ar. Começou a avançar para Myron e ele se afastou em passinhos miúdos, com os olhos girando loucamente nas órbitas. Um gemido agudíssimo escapou de seus lábios sem cor. Olhei em torno procurando algo, qualquer coisa de comprimento suficiente para passar acima dos tentáculos sondantes e apertar o botão fechar. Cravado na parede, avistei uma vassoura de faxineiro, recostada contra uma pilha de engradados de cerveja e agarrei-a. A mão ilesa de Norm ficou solta. Ele caiu com um baque surdo sobre a plataforma cimentada de descarga, procurando alucinadamente onde agarrar-se com aquela mão. Seus olhos encontraram os meus por um instante. Estavam infernalmente brilhantes e conscientes. Norm sabia o que lhe acontecia. Em seguida foi puxado para o nevoeiro, rolando aos trambolhões. Houve outro grito abafado. Norm desaparecera. Apertei a ponta do cabo da vassoura contra o botão e o motor uivou. A porta começou a deslizar para baixo. Tocou o primeiro tentáculo mais grosso, aquele que estivera investigando na direção de Myron. A borda de aço bateu em sua pele, couro, sei lá, e então o partiu. Uma gosma negra começou a escorrer daquilo. O tentáculo contorceu-se loucamente, chicoteando o piso de concreto da área de estocagem, como um chicote obsceno antes de achatar-se. Um momento depois desaparecia. Os outros começaram a retrair-se. Um deles tinha um saco de 2,5 kg de guaines, a ração para cães, e não largou. A porta que descia o cortou em 2 antes de encaixar-se em sua fenda no piso. A ponta amputada do tentáculo comprimiu-se convulsivamente, cada vez apertando mais o saco até rasgá-lo e enviar pelotas castanhas de ração para cães por todo o lado. Em seguida começou a saltitar pelo chão como peixe fora d'água, enrolando-se e desenrolando-se, porém cada vez mais devagar, até ficar imóvel. Espetei-a com a ponta da vassoura. Aquele pedaço de
tentáculo teria cerca de 1 metro de comprimento, mas aferrou furiosamente o cabo da vassoura por um instante, depois afrouxando a pressão e caindo flácido em meio àquela confusa mistura de papel sanitário, ração para cães e caixas de alvejante. Não havia outro som além do rugido do gerador e de Ollie chorando dentro do compartimento decompensado. Eu poderia vê-lo sentado em uma banqueta com o rosto enterrado nas mãos. Então tive consciência de outro som. Era o mesmo som suave e deslizante que ouvira no escuro, só que agora ele se multiplicava por 10. Era o som dos tentáculos contorcendo-se do outro lado da porta de descarga, procurando um jeito de entrar. Myron deu 2 passos para mim. Escute, disse. Você precisa compreender que... Dei-lhe um soco no rosto. Ele estava tão surpreso que nem tentou apará-lo. Meu punho fechado caiu abaixo de seu nariz e esmagou-lhe o lábio superior contra os dentes. O sangue fluiu de sua boca. Você o empurrou para a morte, gritei. Olhou bem para aquilo? Olhou bem para o que você fez? Comecei a esmurrá-lo em loucos socos de esquerda e direita, não como me fora ensinado nas aulas de pugilismo da universidade, mas apenas agredindo. Ele recuou, esquivando-se a alguns golpes, mas levando outros, com um entorpecimento que parecia uma espécie de conformação ou punição. Aquilo me deixou ainda mais louco. Tirei sangue de seu nariz, consegui acertá-lo embaixo dos olhos e aquilo ia ficar lindamente preto. Tornei a atingi-lo duramente no queixo. Depois disso, os olhos dele ficaram turvos e semi-apáticos. Escute, repetia ele, escute, escute. Então esmurrei-o abaixo do estômago. O ar escapou de seu corpo e ele parou de dizer escute, escute. Não sei quanto tempo continuaria a esmurrá-lo se alguém não me agarrasse pelos braços. Libertei-me com o puxão e me virei. Esperava que fosse Jim, porque queria esmurrá-lo também. Não era Jim, mas olhe, com o rosto redondo mortalmente pálido, à exceção dos círculos escuros em torno dos olhos que ainda brilhavam com as mesmas lágrimas. Não, David disse, não bata mais nele, isso não resolve nada. Jim estava de pé a um lado, o rosto parecendo uma máscara de apática perplexidade. Chutei a caixa de alguma coisa contra ele. A caixa bateu em uma de suas botas e ricocheteou de volta. Você e seu amigo são 2 filhos da mãe, exclamei. Vamos, David, disse Ollie, entristecido. Pare com isso. Jim baixou os olhos para as botas, sentado no chão. Myron segurava a pança de bebedor de cerveja. Eu respirava com dificuldade, o sangue fervia em meus ouvidos e todo o meu corpo tremia. Sentei-me em 2 caixas de papelão. Coloquei a cabeça entre os joelhos e apertei as pernas com força, pouco acima dos tornozelos. Fiquei assim por algum tempo, os cabelos caídos no rosto, esperando para ver se ia perder os sentidos, vomitar ou qualquer coisa. Após alguns momentos, a sensação passou e ergui os olhos para Ollie. Seu elegante anel cintilou com faíscas mortiças ao pálido clarão das luzes de emergência. Está bem, já acabei, falei em tom monótono. Já acabei. Ainda bem, disse Ollie, temos que pensar no que faremos em seguida. A área de estocagem começava novamente a feder com exaustor entupido. Desligue o gerador, é a primeira coisa a fazer. Certo, e vamos dar o fora daqui, disse Myron. Fitou-me com ar suplicante. Sinto muito sobre o garoto, mas você precisa compreender. Não compreendo coisa nenhuma. Você e seu amigo voltem para o supermercado, mas esperem lá, perto do freezer da cerveja, e não digam uma palavra a ninguém, pelo menos por enquanto. Os 2 saíram obedientemente, lado a lado, ao passarem pelas portas de vai e vem. Ollie desligou o gerador e justamente quando as luzes começavam a falhar, avistei uma manta achadrezada, o tipo de coisa utilizada nas mudanças para proteger artigos quebráveis, atirado em cima de uma pilha de engradados com garrafas vazias de soda, devolvidas por consumidores. Estendi o braço e a apanhei para Billy. Houve o som de pés lentos e arrastados quando Ollie saiu do compartimento do gerador. Sendo ele um homem grandalhão com excesso de peso, sua respiração tinha um som levemente ofegante. David? Perguntou em voz algo trêmula. Ainda está aí? Bem aqui, Ollie. Cuidado com todas essas caixas caídas de alvejantes. Eu o guiei com minha voz. Em uns 30 segundos ele se destacou da escuridão e agarrou meu ombro. Ouvi seu longo e trêmulo suspiro. Céus, vamos sair daqui. Eu podia sentir em seu hálito com o cheiro dos Rowlands que ele costumava mascar. Essa escuridão é horrível. Também acho, mas espere um minuto, Ollie. Preciso falar com você e não quero que aqueles 2 cretinos ouçam. Dave, eles não obrigaram Norm, lembre-se disto. Norm
Charme era um garoto? Eles não. Está bem, tudo acabou. Vamos ter que contar a eles, Ollie. As pessoas no supermercado podem entrar em pânico, disse Ollie dubitativo. Talvez sim, talvez não. Contudo, se ficarem sabendo, vão pensar 2 vezes se quiserem ir para a rua. Aliás, é o que a maioria quer. Por que não? Quase todos deixaram alguém em casa. Eu deixei. Precisamos fazê-los compreender a que se arriscam. Se saírem daqui. A mão de Ollie apertava meu braço com força. Está bem, respondeu. Eu estava me perguntando, todos aqueles tentáculos, como um polvo ou coisa assim, a que estavam presos, David? A que aqueles tentáculos estavam presos? Não sei, mas não quero aqueles 2 contando aos outros a sua maneira. Isso desencadearia o pânico. Vamos. Olhei em torno e, após um momento, localizei a fina estria vertical de claridade entre as portas de vai e vem. Começamos a caminhar naquela direção, arrastando os pés, desviando-nos das caixas de papelão espalhadas pelo chão. Com uma das manoplas de Ollie agarrando meu braço, ocorreu-me que todos nós havíamos perdido nossas lanternas. Quando alcançamos as portas, Ollie disse em voz apática: o que nós vimos é impossível, David. Sabe disso, não? Mesmo que um furgão fechado dos Boston Seaquarium chegasse aqui e descarregasse um daqueles polvos gigantescos, como em 20.000 léguas submarinas, o bicho morreria. Tinha que morrer. Exato, respondi. Você tem toda a razão. Então o que aconteceu, hein? O que? O que será esse maldito nevoeiro? Eu não sei, Ollie. Nós 2 saímos para o supermercado.